Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, acampantes aventureiros, para o nosso DMEcast, o canal onde fala para você tudo sobre acampamento, sobre atividade física, sobre empreendedorismo, sobre educação financeira, sobre tudo, sobre saúde. Então hoje nada mais justo do que vocês acampantes aprender um pouquinho, ter o conhecimento de uma pessoa muito especial na minha vida, uma pessoa, um amigo que Deus colocou para mim, que também trabalha na área do fitness, é uma pessoa muito bem conhecida no mercado nacional. E eu tenho a honra hoje de receber aqui o Gamarra, meu grande amigo, Comendador Fitness. Seja bem-vindo, meu irmão. Que honra, meu irmão. Eu tava aguardando esse convite para participar aqui do seu podcast, do DMEcast. Pessoal, uma honra participar de um podcast tão especial com um irmão que desenvolve um trabalho fenomenal, que transforma muitas vidas. Eu tive a oportunidade, vou contar aqui. Você vai contar depois, hein? Vou contar aqui, eu tive a oportunidade de presenciar o trabalho desenvolvido. Parabéns, irmão, eu fico feliz demais de ver todo o crescimento. E tamo aí, vamos junto. Boa, gratidão. Bom, Gamarra, eu sei que você não é, para as pessoas que são de São Paulo e as que não são, o Gamarra ele é de uma cidade de Minas chamada Monte Carmelo. E vocês vão falar assim, poxa, mas como que você conheceu o Gamarra? Poxa, o mercado do nosso nicho, que é a área da saúde, a área da educação, ele é grande, mas só os grandes se despontam. E acho que eu tive a oportunidade de conhecer você, não foi por acaso. Fazem uns 5 anos aí que a nossa amizade ela vem cada vez mais se alimentando. E o primeiro dia que eu conheci o Gamarra, nós estávamos em Recife. Numa imersão do nosso nicho. E desde aí então virou meu irmão, meu parceiro. E agradecer por ter vindo de lá, especialmente para gravar com a gente. Então eu acho que o que você vai trazer para a gente é muito gratificante. E para a galera que está em casa, eu queria que você falasse quem é o Gamarra, quem é o Comendador Fitness. Eu queria que você falasse para a gente aí, para os pais também, o que o Gamarra significa aí para o meio da saúde. Vamos lá. Primeiro, uma honra, irmão. Se tivesse a 2.000 quilômetros, eu ia. Gratidão. Ia com o maior prazer, tá? Gratidão. Quem é o Gamarra? O Gamarra é um homem que desenvolveu a metodologia Gamarra Fitness, também o método STARS. A metodologia Gamarra Fitness veio para desenvolver saúde e qualidade de vida de crianças até o adulto. E hoje, bem trazendo aqui para o tema do seu podcast, a gente desenvolveu um trabalho muito legal e desenvolve com crianças também. E eu vou explicar da onde que veio essa ideia. Veio do futebol, você acredita? Que legal. Veio do futebol, meu irmão. E hoje a gente já tem mais de 6.000 vidas transformadas com as nossas metodologias, impactando. Então é um prazer muito grande vir aqui compartilhar essa história com você, com quem está nos ouvindo aí. E assim, Gamarra, é legal você falar assim, eu não sei, sua formação hoje, você tem várias, o seu currículo, se puder falar um pouquinho pra gente, acho que é muito interessante, né? Pra mim é uma honra escutar esse currículo maravilhoso seu. O primeiro, né? Formado em Educação Física, pós-graduado em Fisiologia do Exercício, em parte de marketing, de vendas, tem algumas formações na parte cognitiva comportamental, que eu entendi a importância para o nosso mercado de entender sobre emoções, comportamento humano, como é formado as crenças das pessoas. Então, em PNL, Head Training, treinador corporativo, em coaching, treinador sistêmico, para entender como a mentalidade humana pode ser ajustada para o emagrecimento e também para o desenvolvimento de crianças, de pessoas. Porque isso aí, Danilo, já puxando o gancho, lá no início da minha carreira, eu tive muita dificuldade, porque a gente veio em um processo de crescimento legal, porém, a parte de lidar
com as emoções dos nossos alunos, dos pais. Porque o que acontece? Eu acredito que os pais e os alunos desenvolvem um relacionamento de confiança com o professor, desenvolvem um relacionamento de confiança com o personal. E o que acontece? Começa a partilhar. Partilha conquistas, partilha os desafios ali do dia a dia. E começou a chegar muito desafio, porque o ser humano gosta de desabafar. Sim, sim. E eu precisava entender como lidar com aquilo para que não me afetasse, porque já estava me afetando. Falei, opa, não dá se continuar dessa forma. Se eu aumentar a quantidade de aluno, aumentar essa quantidade aqui de demanda, o pessoal falando, eu preciso saber como posicionar aqui, como está sendo gerada essas crenças das pessoas, essa emoção ali, para poder direcionar e também conseguir ter mais segurança, mais confiança. E aí eu vim nessa área do desenvolvimento humano para me capacitar. E foi muito pontual. É algo que transforma muito a vida das pessoas. E hoje também a gente desenvolve um trabalho na parte de educação no mercado fitness. Educação empreendedora com a Fitness Business School. Com personagens, com estudantes, com quem quer abrir e já tem o seu próprio espaço, seja academia, seja um estúdio, seja um box. Quem quer empreender dentro do mercado fitness, a gente desenvolve esse trabalho na FBS. Bom, vixe Maria, tô com um monstro aqui do meu lado. Além, Opa, deixando aqui, de ser mentor parceiro da NextFit, que hoje é o maior software de gestão de academias do país, com mais de 12 mil academias diretas, mais de 50 mil assinantes. A gente pode colaborar essa jornada contribuindo com conhecimento, com ajuda para outras pessoas através da NextFit também. por isso que é o comendador do fitness, viu? Que currículo, hein? Parabéns, parabéns. Cara, Gamarra, só para o pessoal entender também, você tem uma academia, né? Sim. Lá na sua cidade. E é uma academia, diga-se de passagem, você já ganhou alguns prêmios. Como a melhor da Como melhor da cidade. Também como melhor personal, quando atuava de forma direta. Show. E isso é legal. E aí eu queria entender, claro, você atende lá na sua academia desde criança, né? Desde o Kids até a terceira idade, até a melhor idade, de uma forma com uma padronização, tudo bem compilado as coisas, né? E eu queria entender um pouquinho como que funciona a questão Kids. Como que você caiu na parte Kids dentro de uma academia? Porque hoje, gente, é muito difícil você ir nas academias, nos estúdios, nos box, e ter algo voltado para criança, né? Então, e isso é um diferencial no mercado. Então eu queria entender como que você entrou nesse nicho aí também. É uma história engraçada, ô Danilo. Eu venho do futebol. Para quem não conhece, eu passei em clubes de base, chegando até o primeiro time no profissional. E quando eu fiz essa migração, eu já estudava educação física e comecei na garagem de casa, Gamarra Fitness, foi ali tomando corpo, aumentando o tamanho da academia, a quantidade de alunos, o nome na cidade. E o que era a dificuldade que eu tinha? Eu venho de futebol. Futebol te exige muita coordenação motora, agilidade, a parte de você ter uma ativação neural ali muito boa, tempo de reação. E quando eu comecei a ministrar os treinos para pessoas mais idosas e também adultas, eu vi a dificuldade de coordenação, lateralidade, dificuldade de lateralidade. E aí eu vim de um conceito do futebol. Falei, se eu quero melhorar isso nessas pessoas que têm aí na média de 40 anos a 60 anos, eu vou ter que olhar para a base. Porque o jogador profissional, para ele chegar no profissional, ele faz várias categorias de base. Eu falei, na academia vai ter que ser a mesma forma. E aí você criou uma jornada. Aí eu criei a jornada do aluno. E hoje é um orgulho. A gente tem crianças que começou com a gente com 8 anos. Hoje já são adultos, estão treinando lá com a gente. E ver toda
a parte de coordenação motora, a parte de equilíbrio muscular, a parte de social, porque não é só exercício, a socialização também. E a gente enfrentou, como aqui também, acredito que vocês de casa, uma parte muito difícil da população mundial, principalmente para a socialização, que foi a pandemia. Sim. Foi a pandemia. E crianças que, na fase da pandemia, que estavam ali naquela idade de 8 a 10 anos, quando retornou ali ao normal, a gente precisou fazer um trabalho de integralização, de socialização com eles, novamente. Por quê? Muito. Não saía de casa, muito tablet, celular, videogame. tablet, tela azul. Então, foi um trabalho que a gente precisou fazer isso aí também depois da pandemia com as crianças. Eu tive a oportunidade de ver como vocês fazem isso tão bem, você e sua equipe no acampamento. Então, até parabenizar, meu irmão. Obrigado, gratidão. Bom, e assim, como nós estamos falando nesse momento de criança, o que mais te encanta no trabalho de criança? Mas além de a questão social que você falou, que eu também vou te perguntar, mas o que mais te encanta, cara? Criança não é falso. A criança, se ela gosta, ela fala, demonstra. Se ela não gosta, da mesma forma. Ela vai te falar. Vai te falar. Ah, não gostei, tio, não gostei daquilo. A criança, ela tá, principalmente ali, abaixo de 8, 7 anos, ela ainda não é uma pessoa enviesada. É uma criança, né, mais pura, ainda tá ali tendo as informações do mundo que vão formar ali seu nível de identidade. Então aquilo ali, se ela gostou, ela vai falar. Se ela não gostou, também ela vai falar. Certo. Então, a pureza da criança me encanta em trabalhar com... E isso, sem dúvida, que você falou faz total sentido, né, Gamarra? Acho que a criança ela precisa ser lapidada, né? Eu digo, como se fosse um maior tesouro da vida, né? Do próximo, de si mesmo, porque a gente tem que cuidar da joia mais rara, você como empreendedor, da joia mais rara da vida do próximo, né? Que está entregando na sua mão. O tesouro dela na sua mão, para você desenvolver todas as habilidades dela, né? Descobrir as inteligências que ela tem. E isso é muito, muito legal. E a criança vai te falar, tio, eu não gostei disso, tio, eu gosto daquilo, e por aí vai. Isso é importante, pontuando aqui, ô Danilo. Porque assim, talvez o pai, ele quer que a criança siga um padrão. Um exemplo, talvez o pai sonhe que o menino seja jogador de futebol. Talvez o pai sonhe que o menino seja jogador de futebol. Mas o talento do menino é pro atletismo. Sim. E o profissional, quando ele é desenvolvido, quando ele tem as capacidades, ele já consegue interpretar as zonas de talento daquela criança ali. Porque talvez é a mesma coisa você pedir um tubarão ao invés de nadar para subir em árvore. Sim, sim. Então, é uma parte que... Por que eu tô falando isso? É uma relação de confiança. O pai vai confiar no professor, no instrutor, no personal que vai trabalhar com a criança, ali nessa parte de formação. Essa parte de formação ela é muito importante, porque aqui desenvolve o adulto com confiança ou o adulto inseguro. Aqui vai desenvolver a pessoa acreditar nela ou não, saber lidar com frustrações ou não. Eu ainda não sou pai, mas eu convivo com muitas pessoas que são pai e também a gente trabalha de forma direta com criança. E o que acontece, Danilo? Eu vejo que tem muitos pais que querem blindar os filhos de frustração. Eu não concordo com essa linha. A criança tem que entender o que é não. A criança tem que saber perder, lidar com essa emoção e ali reconquistar. Eu vejo que talvez quer passar muita mão na cabeça. Tá normal, tá certo, é filho. Mas e no longo prazo? Qual que é o adulto que esse pai quer ter em casa? Que ele quer ver na vida? Tudo começa ali.
como a criança. E dinâmicas, interações, parte de recreação, isso é muito importante trabalhar. Não, e isso faz total sentido. Você foi falando e vai passando um filme na minha cabeça, né? Do que a gente faz lá no nosso acampamento, né? É trabalhar essas frustrações, o medo, a saudade, trabalhar a coragem, a oratória, falar em público, a criança saber entender ou não, o porquê que não pode naquele momento, e o porquê que pode e o porquê que tem que fazer. E isso a gente, dentro da atividade física e até lá dentro do nosso acampamento, a gente forma o cidadão, né? Sim. E aí cabe também ao pai e à mãe, né, eles seguirem a linha do que faz sentido para a família deles, né? Mas eles têm que entender que o futuro, o filho vai estar no mercado de trabalho. Ele vai escutar um não, vai escutar fofoca dentro de zona corporativa, vai ser também muitas vezes cobrado, Sim. né, por algo. E se saber lidar com a pressão. Exatamente. E se ali desde de criança e não perdendo o lúdico, o brincar, a gente não for trabalhando isso, vai chegar um momento que a criança vai estar adulta, mas vai estar de uma forma bloqueada, né? Eu vou contar uma história aqui agora, Danilo, que vem de encontro com isso. Legal. Quando eu tinha 13 anos de idade, 12 para 13 anos, a minha mãe e meu pai foi muito criticada por familiares, por amigos, porque eu vinha na jornada de querer ser um jogador de futebol, querer desenvolver. E lá em Monte Carmelo, no interior de Minas, eu não ia chegar em lugar nenhum no futebol. Teria que vir para um grande centro, vir para São Paulo ou para algum outro estado. E eu tomei essa decisão, passei em uma peneira e vim para o time de Araçatuba. Tinha vindo para o Santos antes, depois fui para Araçatuba. E ali seria o primeiro lugar que eu ia morar, para disputar um campeonato, Paulista Sub-15, ficar ali mais tempo. E o pessoal falou, nossa, Áurea, Valdemar, vocês são doidos. O Gustavo novo desse jeito, morar nessa distância. Mas foi a melhor escola da vida que eu tive. Um ano depois, a minha mãe veio a falecer. Então foi um momento que aquilo ali me preparou demais para a vida. Aonde eu estava distante, mas eles também ali a cada 15 dias iam lá, prestava suporte. Aonde? Ligação, dando todo o apoio, e isso foi preparando. E o porquê dessa história? Hoje eu conheço pessoas que têm 25 anos e não saiu de casa, na casa do pai, que sofre com isso. E é um momento que... Ou que tem até dificuldade de se inserir com a sociedade, né? De inserir com a sociedade, de se posicionar, de interagir. Então, tem pessoas que vão passar por essas dificuldades ao longo da vida. Mas se lá, na primeira infância, ela tivesse sido trabalhada, antigamente, acompanhada, a gente não tinha o acesso que tem hoje, as informações que tem hoje. Por exemplo, um trabalho como o que vocês desenvolvem, o trabalho que a gente desenvolve na Gamarra Fitness com criança, você pega há 20 anos atrás, não era comum. Hoje os pais têm a oportunidade de contribuir para além da criação dos filhos dentro de casa, no setor familiar, na criação externa, e desenvolver várias habilidades da criança para se tornar um adulto ali bem competente no que ele se dispôs a fazer. Sim. Porque eu acredito, Danilo, que nenhum pai quer ver o filho sofrer. Nenhum pai quer ver o filho sofrer na vida. Mas para ele não ver o filho sofrer na vida, ele vai ter que se policiar para que o filho sofra na parte de desenvolvimento controlado, pequenos estímulos, está sendo controlado. Por exemplo, fez uma dinâmica, perdeu. O filho vai pro canto, vai chorar. Como que vai ser? Como que vai lidar com essa reação da criança?
Porque quando ele tiver ali seus 25, 30 anos, o mercado de trabalho não adianta chorar, não. Vai te esmagar. Sim. Então, o pai, para não ver o adulto sofrer, e o pai tá ali velhinho, ele tem a opção, hoje, junto com vários profissionais, várias empresas, como a sua, como a minha, de conseguir que o filho desenvolva um ambiente controlado para que quando ele for para um ambiente externo, o filho seja competente. Sim, sim. E isso faz total sentido no que você falou, Gamarra. Eu assino embaixo, concordo. Eu acho que hoje nós somos ferramenta de educação para o desenvolvimento do futuro das crianças, dos jovens, de uma maneira saudável, através do esporte, através da atividade física, através de acampamento, de recreação, como você falou. Então, acho que os pais eles têm que enxergar o quanto essa ferramenta é educativa para o futuro dos seus filhos. Isso eu não tenho dúvida. E assim, Gamarra, hoje, você acredita que a criança ela precisa ter uma rotina? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. E o esporte faz parte dessa rotina? Com toda certeza. Tá. A primeira rotina, para mim, que a criança precisa ter, na minha visão, o que eu vou falar aqui agora é a minha visão de mundo, certo? Certo. Primeira coisa, tem que respeitar quem cria. A gente fala pai e mãe, mas talvez não é o pai, talvez não é a mãe que cria, mas é quem cria, para mim, tem que respeitar, tem que saber honrar. Primeira coisa é essa, respeito dentro de casa. Ah, como que vai desenvolver isso? Não sei, talvez é tomar um café da manhã com a família, talvez é ter uma rotina de uma alimentação junto, de um passeio junto, de fazer um esporte junto. A segunda, a criança precisa de desenvolver as capacidades dela através do esporte e principalmente de competição. Ah, o esporte de competição tem que ser alta performance? Não precisa ser só alta performance. Por exemplo, no acampamento de vocês, eu vi vocês fazendo várias dinâmicas. E ali a criança lida com as emoções, com os comportamentos que é necessário na vida e que o esporte traz para ela. Então, sim, eu acredito que é necessária essa rotina. Isso é fantástico. Isso... Além da rotina de estudo. Ah, sem dúvida. De estudo. Hoje tem várias partes que trazem um estudo bem direcionado para a área infantil. Então, você segue esses 3 princípios, que nada mais é do que conhecimento, respeitar o pai e a mãe e desenvolver a mentalidade através do esporte. Sim. É uma chave que a criança lá na frente, ela vai olhar para o pai, vai olhar para a mãe e vai falar: pai, mãe, obrigado. E assim, né? Eu até fico assim meio tranquilo em falar sobre esses assuntos, porque eu já faço isso há mais de 20 anos e eu sei o quanto que é difícil para o pai educar, né? E também aonde que os pais vão entregar os filhos, né? Para quem que vão entregar. Então, assim, é até uma pergunta que eu queria fazer para você. Quais são os principais erros que você acredita que o pai e no caso, o profissional, ele comete nessa jornada com a criança? Vamos primeira parte, falar do profissional. Certo. Tem muita pessoa que eu acredito... E isso eu estou trazendo dentro do esporte, tá? Dentro da atividade física. Certo. Tá? Só para... O profissional, ele precisa ser bom tecnicamente e saber mostrar que ele é bom, porque a confiança tem cheiro. Talvez é uma pessoa que tem várias pós-desenvolvimento, mas na hora de transmitir isso, não passa segurança nem credibilidade. Ou então, muitas vezes a pessoa não tem um perfil ali também o profissional de trabalhar com um nicho de criança. Sim. Por exemplo, você pode ter um cara técnico muito bom, para funcional, mas a linguagem dele é uma linguagem somente para adulto. Então, primeiro, voltar atrás. Se o profissional, eu vejo que
Eu já tive professores na minha academia que não gostavam de trabalhar com criança. E tá tudo bem. Eu já tive professores que não era da área de funcional, era de musculação. E tá tudo bem. Entenda qual que é a sua zona de talento. Sim. E fortaleça ela. Agora, primeira coisa, se você se predispôs a trabalhar com criança, você tem que gostar. Você tem que gostar. Depois, a partir do momento que você gosta, você tem que se capacitar. Porque você vai ter que saber lidar com adversidades ali no dia a dia. E segundo, para você desenvolver esse bom resultado, lidar com as adversidades, você precisa saber mostrar isso. Você precisa ter confiança, entender de comunicação, entender como se promover. Então, um profissional trazendo isso aqui, eu vejo que quais são os principais erros. Ou a pessoa vai pecar, primeiro ponto, dentro do que a gente pontuou, ela está indo só por dinheiro. Ela não gosta daquilo, mas está indo ali para trabalhar porque vai dar dinheiro. Está errado. Qual que é o seu propósito? Vai fazer uma coisa que... eu vejo assim, nem tudo que você vai fazer para você crescer na vida, na parte profissional, vai ser o que você gosta. Mas tem que estar direcionado para lá na frente você chegar no que você gosta. Se nessa jornada, lá na frente, você não se enxerga trabalhando com criança, aqui talvez não seria o momento. Primeiro ponto. Segundo, as capacidades em desenvolver psicomotricidade, desenvolver. Hoje é muito importante, e eu quero te parabenizar aqui, que eu vi, saber lidar com as crianças atípicas, ter as capacitações para isso, e a sua equipe eu vi que tem, você tem. E o segundo, saber comunicar isso, saber transmitir essa confiança, porque entenda, agora profissional, você está lidando, vou parafrasear meu pai, com a minha joia rara. Exato. Você está lidando com o bem mais precioso de um pai, de uma mãe, que é o filho. Eu te garanto, se você fizer uma pesquisa aí agora, chegar para o pai ou para a mãe, falar, você daria a sua vida pelo seu filho? Com certeza. Né? 100% é falar, sim, com certeza. Então, entenda a sua responsabilidade. E à medida que você tem responsabilidade, você precisa ter capacidade. Primeiro ponto. Pais. O pai, talvez, é muito centralizador. É muito ali do jeito dele. E eu compreendo, porque o mundo de hoje tem muita acessibilidade pro positivo e pro negativo. Com certeza. Então, o pai, para ele ter essa confiança, primeira coisa, entenda quem está por trás. Profissional igual você, Danilo. Quantos anos de mercado, quantos acampamentos você já conduziu? Quantas mil crianças? Quantas diversidades você já não teve? Então, você sabe lidar com aquilo. Se eu tivesse um filho, chegou o momento de férias, momento para ele desenvolver, socializar, de olho fechado, ia pro DME. Show. De olho fechado. Então, o pai, primeira coisa, ele tá confiando o bem mais precioso. Ele vai ter que entender se aquele profissional tem capacidade técnica, se ele tem o know-how, quantas crianças já passou. Conversa com outros pais que já foram, já deixaram seus filhos lá. Converse com um profissional, por exemplo, que traz uma segurança, como você traz. Então, o pai entender isso. Por quê? Se o pai deixa o filho ir para um acampamento, mas ao mesmo momento não deixa o filho desenvolver, fica ali preso. Eu creio assim, e é a forma que eu fui criado. Meu pai e minha mãe me direcionou, eu vivia e eles pontuavam. Tem que dar espaço para o filho também desenvolver, não ficar ali amarrado, agora é isso, agora é isso, agora é isso. Não, traz o conhecimento, deixa o filho viver e vai pontuando. E na minha visão, seria essa. E é um trabalho que você desenvolve com perfeição, cara. Estrutura, o que é muito importante? Numa parte de acampamento, uma parte que vai deslocar muito, assim, a maioria das vezes o acampamento tem que ser fora do setor urbano. Sim, sim. Tem que ser fora do setor urbano. Para resorts, hotéis, fazendas, enfim. A estrutura. Eu tive a oportunidade de, no local que acontece o DME,
também levar a minha equipe de alunos, que são adultos, professores que têm estúdios, que são referências técnicas no seu mercado, seja para emagrecimento ou hipertrofia, para fazer uma imersão lá também. Exatamente. E essa imersão, eu tive a oportunidade de ver com os meus olhos o trabalho que vocês desenvolvem lá e a estrutura do espaço, o suporte do espaço. E outros profissionais da área ficam encantados. Nível de alimentação, nível de cuidado do DME com os alunos, o nível de suporte para os pais que procuravam informação, atenção. Tinha criança atípica nessa turma sua. Nessa temporada. E ver o cuidado, o carinho, o olhar dos profissionais que estavam ali com aquelas crianças. Por isso que eu falo, se eu tivesse um filho hoje, era lá que ele estava nas férias para desenvolver, participar de um acampamento, uma experiência diferente. E sem contar as recreações, a diversidade que vocês trazem. Tem muita dinâmica ali que vocês trazem que eu nunca vi. E olha que eu estudo no mercado. Eu falei, caramba, velho, o Danilo é bom mesmo. Legal. E assim, Gamarra, primeiro te agradecer, né? Suas palavras, acho que vai ser bem recebida por mim e pela minha equipe também. E eu eu entendi muito bem a sua colocação entre a frustração da questão do profissional e dos pais, né? E eu vou trazer também até daqui a pouco um gancho da sua experiência que você teve lá dentro do acampamento. Muitas vezes eu até percebo que você falou, o pai tem que confiar no profissional que está sendo entregue a joia mais rara da vida dele, né? E muitas vezes o pai, ele entrega não entregando. Eu digo por quê? Vamos supor, a criança está na escolinha de futebol. O pai tá, por gostar de futebol, a criança está lá jogando futebol e tem as suas limitações ou não, o pai está ali na arquibancada. Faz isso, faz aquilo, chuta para lá, chuta para cá, corre aqui. E sendo que tem uma autoridade ali que tem que ser respeitada, que é o treinador, o professor, enfim. E o pai, muitas vezes, ele quer passar por cima do profissional e se a criança ou perdeu ou fez alguma coisa que cometeu um erro dentro de alguma jogada, algo do tipo, a falta de respeito que o pai tenha com o profissional e até mesmo com o próprio filho, xingando, sendo de uma maneira hostil com o filho. Então aí você já percebe que o pai entrega não entregando, entendeu? E acaba tendo muitas desconfianças e não deixa o filho passar por aquelas frustrações, a obedecer comando, entendeu? Então isso vai atrapalhar, eu acredito também, no processo futuro da criança. Com toda certeza. Eu só queria complementar e o que você acha disso, né? Primeira coisa, qual que é o exemplo? A criança e todo ser humano... E isso, desculpa, isso acontece até nas aulas de Functional Kids. A criança, você está ali desenvolvendo para a criança saltar, né? Saltar por um obstáculo ou por dentro de um bambolê, algo do tipo, e o pai vai lá, o pai, a mãe, enfim, o responsável vai lá e se intromete. Não, ele não consegue saltar. Poxa, mas... Olha a crença que ele já está colocando ali naquela coloca uma criança. crença, entendeu? E é isso que talvez aconteça lá na Gamarra Fitness. E você soube bem lidar com alguns problemas desse tipo, né? Por isso que foi muito importante eu desenvolver na parte do comportamento, como você também é desenvolvido nessa área, tem informações. Primeiro ponto, trazendo o contexto aqui. O ser humano, ele aprende pelo exemplo, não pelo que é falado. Pai, mãe, responsável. Qual é o exemplo que você está dando para o seu filho? Primeiro ponto é esse. Você está ali falando, como você falou aqui, você é ruim, você não consegue. Não deixa, ele não vai conseguir isso aqui. Pensa daqui 30 anos. Qual é o adulto que você está criando? É o adulto que tudo que ele vai fazer ele tem medo, tudo que ele vai ter, ele tem insegurança, ele não acredita nele, é uma pessoa frustrada. É isso que você quer para o seu filho? Porque vai ter momentos, Danilo, que vai errar. E é assim para desenvolver na vida, para qualquer coisa. Você erra e acerta.
A criança pode ter errado alguma coisinha. Um futebol. Vamos trazer para a realidade do futebol. E a maioria dos pais que ficam ali cornetando de fora são frustrados porque não conseguiram jogar bola. Sim. Na vez dele, ele não conseguiu, agora quer depositar todo o sonho dele, responsabilidade, sobrecarga na criança. Não é por aí. E muitas vezes a criança nem quer isso. Não quer. Isso outra aí eu coisa. vejo também igual medicina. É igual medicina. Não é só no esporte, também na profissão. Tem muito pai que queria ter sido médico e fala pro filho que tem que ser médico. Vou te dar um exemplo. A gente, há pouco tempo, a gente trabalha com produtos digitais, a gente fez um processo com um copywriter, que é quem escreve e tudo mais. O cara tava terminando de formar em medicina, não gosta. E eu perguntei, por que você tá fazendo? Ah, pelo meu pai. Eu só quero fazer um negócio. Formei, toma aqui, pai, seu diploma. Deixa eu seguir a minha vida. Pô. Entendi. Então, e outra coisa. Hierarquia. Tá certo, pai. Talvez você acredita que você sabe mais que o professor ali. Mas aquele professor estudou para aquilo. Aquele professor entendeu como lidar com algumas adversidades. Aquele instrutor, ele entendeu todo o contexto. Talvez você tá só com a visão. Só com a visão. E isso não vai ser o melhor para o seu filho, visando o adulto. Visando o adulto. Então respeita, confia. É o que eu trouxe. Pô, Danilo, inverteu o jogo aqui agora. Invertei o jogo aqui agora. Eu que vou te perguntar. Pergunte. Talvez você não saiba o número exato, porque eu sei que são muitas. Quantas crianças, ao longo de toda a sua carreira, você já trabalhou com acampamento? Nossa, essa pergunta é difícil de te responder assim, porque são 20 anos de experiência só com acampamento. E não só aqui no Brasil, como no Uruguai, né, na Argentina também, onde eu tive o prazer de morar e trabalhar com acampamento e treiná-los, os monitores, e desenvolver metodologias, né? Cara, eu acredito que mais de umas 10 a 12 mil crianças. Pai, Eu acredito que mais. Eu tô chutando baixo. pai, mãe, você acredita que uma pessoa que de forma direta já trabalhou em acampamento, eu não tô falando nem externo, porque isso aí aumentaria, trabalhou com 10 mil crianças direto, essa pessoa entende alguma coisa ou não? Essa pessoa tem uma empresa que é um sucesso no tempo de mercado que tem. Sim. É uma das principais do país. Você acredita que essa pessoa tem coerência? Que essa pessoa conhece ou não? Tá aí. Sim. E faz total sentido o que você tá falando, Gamarra. Por isso que foi bom você ter vindo, porque você também vai trazer um pouquinho do que você vivenciou lá. Falando da Gamarra Fitness. O que eu já tive que fazer? Sim. Eu já tive que chegar pra pai e mãe e falar, ó, o negócio é o seguinte. Seu filho vai chorar. Seu filho vai perder. Seu filho talvez não vai ser o que vai ganhar ali a disputinha da competição interna ali. O seu filho, talvez, ele vai querer ficar no canto. Mas a gente vai fazer um trabalho aqui, além do físico, para desenvolver as capacidades deles psicossociais. Você quer ter um filho confiante? Um filho que vai acreditar em si? Ou você quer ter um filho que vai ser cheio de insegurança, vivendo um caixotinho ao longo da vida? Primeira coisa. Eu já tive que falar isso para um pai. Sim, da mesma forma com crianças atípicas. A gente trabalha lá também na Gamarra Fitness. Falei com o pai, olha, a gente vai desenvolver o trabalho dessa seguinte forma com a sua criança. Tudo bem? Tá compreendido? Por conta disso, disso e disso. Então, explica, traz a segurança, o pai fica tranquilo e deixa a gente trabalhar. A gente já teve essas situações aqui também. Legal de você ter colocado isso. Já teve essas situações também. E assim,
Isso vai acontecer em qualquer lugar, mas é bom você trazer a experiência do mercado fitness, né? E eu também, claro, a gente do acampamento DME colaborar com as experiências que a gente tem. E eu vou trazer até um pouco pelo que você vivenciou lá dentro do acampamento, na sua jornada que você estava lá. Nós estávamos, até resumir a história aqui, nós estávamos com uma temporada com umas 100 crianças, com algumas crianças atípicas também, mas o acampamento DME ele tem uma infraestrutura hoje de segurança e uma estrutura que a gente pensa muito na saúde física e na saúde mental. Então a gente sempre está com 2 psicólogas, uma médica, 24 horas, justamente para dar todo esse suporte. E até dar esse suporte emocional para os pais. Né? Então a gente tem um trabalho que a gente faz com os pais, as reuniões pré-temporada, durante a temporada ali tem um momento que as crianças vão conversar com os pais, enfim. A gente não deixa de passar informação de tudo o que acontece se você estava lá presente. E a gente busca com que o pai ele esteja dentro do nosso acampamento, mas estando fora. E ele também poder viver. Ter o seu Vale Night que a gente brinca, ter o seu momento com a sua esposa e tudo por aí vai. Porém, a gente cria rotinas dentro do nosso acampamento e você pôde, durante a nossa jornada, teve a sua imersão, né, com a equipe, com a imersão que você fez. A gente estava em 2 operações no mesmo lugar, ao mesmo tempo, na qual a nossa infraestrutura é tão grande que não influenciou no seu trabalho e quanto você também não influenciou de uma forma direta no nosso trabalho, de jeito nenhum. Acompanhou ali de longe alguns movimentos que a gente estava fazendo. De longe eu digo assim, perto. Sim. De uma maneira onde que vocês foram bem recebidos, né? Muito. E isso você pôde vivenciar o que estava acontecendo lá. Coisa que é surreal. Surreal. A rotina da criança acordar no café da manhã, arrumar a sua cabana, os chalés, ir tomar café com todo mundo, brincar de uma forma bem lúdica, né? Aproveitar todo o espaço, fazer trilha, toda a natureza que hoje a criança, como você falou, a gente tem que deslocar as crianças fora do centro urbano, né? E você pôde vivenciar isso. A rotina, as crianças iam dormir, passava o dia brincando, e a gente ia dormir tarde, né? Por volta das 11 horas. A criança participa de show de talentos para saber qual que é o talento que a criança tem. Muitas vezes a criança tem um talento ali que o pai não sabe. A criança canta, a criança aprende a tocar um violão, algo do tipo. A criança tem um talento dentro dela que os pais nem sabiam. Então isso é legal, o acampamento provoca isso. Então eu queria que você contasse de uma forma bem tranquila o que você viu dentro do acampamento DME. Eu vi ali... E a ambulância é 24 horas também. Ambulância. Primeira coisa de muito importante, Danilo. Eu vi segurança. Suporte. Tem equipe com know-how. Primeiro ponto esse. Porque você montou na sua empresa uma equipe muito bem estruturada, pensada em 360 graus. O que pode acontecer com a criança? A gente tem aqui e está preparado. Primeiro ponto esse. Segurança. Segundo, uma metodologia única desenvolvida para desenvolver de fato as crianças. Então, eu vi ali variedades. Eu vi, por um exemplo, um momento que eu achei muito legal. Além do show de talentos, aquele momento que as crianças estão todas de branco e tem a brincadeira... Festa das cores. Festa das cores. Quando você abraça, grava o momento que vocês levam as crianças para conexão com a natureza. Fazer um pôr do sol. O pôr do sol. É algo que principalmente uma criança de um grande centro, de São Paulo, talvez do Rio de Janeiro, não tem a oportunidade de forma corriqueira de ver aquilo. E talvez que o pai teve a oportunidade lá atrás, na sua infância, na sua doutrinação. Então,
eu vejo que vocês trazem um processo muito importante no desenvolvimento da criança em todas as frentes. É uma metodologia muito bem pensada, desenvolvida e agrupada, até também devido à quantidade de tempo, experiência de carreira que você tem. Eu trago que foi uma experiência muito legal. Eu já tive a oportunidade de acompanhar de perto outros acampamentos, sem dúvida o seu disparado pelo nível de equipe, pelo nível de suporte e com a quantidade de crianças que tem. Assim, eu não sei como que vocês limitam ali, mas eu acredito que daquele formato que tava, com aquela equipe que tava, você poderia tranquilamente ter levado mais alunos, que teria a entrega com a melhor qualidade possível. Sim, legal. Além de alimentação controlada, balanceada, 5 refeições. 5 refeições. E a criança, eu vejo aqui, ó, um detox de celular. Eu via aquela parte ali, a criança. E sabe o que é o importante? Nem lembrava. Nem lembrava. Porque tava com a mente ocupada, o foco tava em outras coisas e tava engajada, gostando, vivendo e criando memórias. Danilo, pensa as crianças que estão aí com você hoje. Elas vão crescer, vão desenvolver, muito provavelmente terão filhos. Você acredita que elas vão levar os filhos delas pro DME? Eu tenho certeza. Isso daí eu tenho certeza. Eu tenho certeza, cara. O que você falou, tudo faz sentido. E que bom que você teve uma experiência positiva dentro do nosso acampamento. Fica também o convite para ir mais uma vez. E eu tenho certeza que fazer um projeto para a gente trazer as crianças de Monte Carmelo para cá, né? Com toda certeza. E eu acho surreal a experiência de memória que você falou que as crianças criam. E isso fica pro resto da vida. Olha, pro pai, pra mãe, que tá vendo agora aqui a gravação. Lembra na sua infância um momento que você riu, que você gostou, que você tava com outras pessoas? Tenho certeza que criou aí agora alguma figura, alguma imagem. Sim. Talvez brincando em uma fazenda, talvez na rua, em uma quadra, em um parque. Essa memória que você teve, que hoje você é adulto, que te marcou, seu filho, sua criança, também tem essa oportunidade hoje. Exatamente. E assim, Gamarra, eu acho que nós somos os principais mentores para essas crianças, sabe? Você participa de muita imersão com pessoas, com profissionais de alto nível, de alta performance. O acampamento não deixa de ser uma imersão. Com toda certeza. Educativa para a criança e para criar laço de amizade, contato com a natureza, um detox de celular, de tudo, de tecnologia. E ela aproveitar o brincar, né? Que acho que é o que mais esquecido, que nem você mencionou agora. A lembrança dos pais também. Putz, eu brincava, não, eu fazia isso. E o filho ainda não teve a oportunidade de fazer. E agora, assim, a criança está criando essa cultura. E por isso que eu tenho a certeza também que, com certeza, quando elas tiverem os filhos dela, a família dela, ela vai poder proporcionar, vai querer proporcionar o que ela vivenciou. Isso vai ficar marcado. Exatamente. Já ficou marcado para várias crianças. Exatamente. Né? E lá nós temos um processo muito legal, Gamarra, só para você entender, para a questão de empreendedorismo também, que é o que eu vou entrar agora contigo. Lá os nossos monitores acabam sendo ex-acampantes que foram despertado algo que fazia sentido para ela. Eu quero passar o que eu aprendi. Então, mas nesse processo a criança, o jovem, eu tenho exemplos da minha equipe que foram meus acampantes, fizeram faculdade, se formaram como pedagogo, como psicóloga e faz parte da nossa equipe.
Entendeu? Então, acaba sendo uma ferramenta financeira também, uma ajuda. E os próprios monitores também, eles acabam estimulando as crianças que eles estão educando a virarem monitor, a ter uma carreira, através do próprio acampamento. Sim. Entendeu? E é muito, muito top isso. Para mim é muito legal. O ser humano ele é influenciado por 3 grandes grupos. Primeiro, quem cria. Segundo, as pessoas que ele determina como autoridade. São líderes religiosos, políticos, professores. E o terceiro, pela maioria. Então, como que você falou aí agora que foram crianças acampantes, cresceram, desenvolveram e voltaram para se tornar professores, foi porque eles tiveram uma boa experiência, uma boa lembrança e a figura que ele tinha e tem como referência correspondeu à expectativa que ele tinha. Exatamente. Então, isso é muito importante na nossa carreira, no nosso desenvolvimento, para o pai proporcionar para o filho ter conexões com boas referências. É isso aí. E aí agora até trazendo a parte de empreendedorismo, né? E que você falou dessas conexões. E eu venho de uma família que, graças a Deus, meus pais, eles não tinham... não passei fome. Mas a gente passou necessidade. E com isso, meus pais, eles sempre se viravam para eu estar nesse meio do esporte, do acampamento, enfim, parte social também. E eu... juntamente com a minha família, quando a gente tem o projeto do acampamento DME, a gente sempre faz uma ação com 5% do nosso lucro, não do nosso faturamento, do nosso lucro, com ação social. Então, o pai diretamente, ele nos ajuda a ajudar a sociedade. Então, a gente entrega refeição na rua, entrega roupa, água, vai em asilo, fazer um café da tarde, porque o idoso também ele passa a ser uma criança. Isso eu aprendi com meu pai. E eles são esquecidos. Então a gente vai em lugar público mesmo para fazer alguma ação social, fazer alguma ação onde a gente possa fazer o bem para a sociedade. E isso é uma obrigação do nosso acampamento. Dar o retorno para a sociedade. Então que fique claro até para os pais também que o seu investimento na educação do seu filho ele está sendo revertido de uma forma honesta e sincera para a sociedade. E a gente convida também os pais a participar de qualquer ação que nós vamos fazer. Inclusive agora, no dia 31 de maio, nós vamos estar entregando cerca de 400 refeições na rua aqui em São Paulo. Então fica aí o apelo para o pai que quiser levar o filho, ver as crianças que estão na rua passando necessidade, o quanto que a gente está ajudando a sociedade. Então fica o convite para vocês, pais, mães, crianças também, para participar. E a gente entrega a cesta básica no final do ano. O ano passado nós tivemos o privilégio de entregar 200 cesta básica para a sociedade. E 200 são 200 famílias que estão sendo pouco ou não ajudadas. Isso através do investimento que o pai faz no acampamento DME, na educação do seu filho, a gente reverte para a sociedade. Eu falo com o coração cheio mesmo. E aí eu queria saber de você, Gamarra, que eu sei, eu te acompanho, eu vejo, o que a Gamarra Fitness faz e o Gamarra faz para a sociedade? E até dentro do empreendedorismo também. Sim. Eu acredito muito no que... essa premissa que você segue. De retornar para a população, para a sociedade, uma parcela do que nos é concedido. Um primeiro ponto, eu acredito em parte de material, intelectual e experiências. Eu procuro trazer nas nossas empresas, nessas 3 verticais. Um exemplo, a gente tem campanhas na nossa academia, campanhas para alimento, campanhas para... fugiu o nome agora. Agasalho. Para agasalho. No frio, principalmente nessa época agora. A gente tem campanhas para a parte de leite. Além das doações, eu faço doações no meu CPF, não no
CNPJ. Eu faço doações no meu CPF para várias famílias, assim, de forma corriqueira. Eu não exponho muito na rede social essa parte. Eu exponho aqui, a gente traz a contribuição da academia, que pede, e até um número relevante. Nossa cidade, acredito que várias outras cidades também, fizeram campanhas para arrecadar, para enviar para o Rio Grande do Sul naquela tragédia. Sim. E na nossa cidade, o Rotary Club, qual Você faz parte, estava fazendo arrecadação para enviar para Uberlândia e mandar para o Rio Grande do Sul. E a nossa academia, a força da comunidade Gamarra Fitness na cidade de Monte Carmelo, foi, segundo os números que passaram, um dos que mais doaram, contribuíram para aquela tragédia, com mantimentos e roupa, tênis, alimentação, parte de higiene. Então eu trabalho isso com muito orgulho. Segunda linha, eu desde 2021 eu faço trabalhos de ir em escolas com crianças. Isso é fantástico. A gente faz trabalho com as crianças que estão no ensino fundamental, até ali na parte da primeira infância escolar, com brincadeiras lúdicas, conscientizando, porque eu fui uma criança que eu sofri com obesidade infantil. Então a gente traz de uma maneira com brincadeiras, com histórias, conscientizar aquela criança, talvez que não gosta de praticar alguma atividade física, fazer. Porque aquilo lá na frente vai ter um benefício muito grande. Na parte educacional, eu sempre trago uma pessoa por mês, um profissional por mês, aonde eu entendo que ele não tem ali a condição financeira, mas ele tem a vontade, aquele sangue no olho de crescer, desenvolver, e eu presto algum auxílio para ele, seja com algum curso, alguma mentoria de direcionamento, ali de forma gratuita. Eu acredito muito nessa parte. Algumas coisas eu mostro, outras coisas não mostro, e assim a gente segue a vida, porque todo o bem que a gente faz aqui, eu acredito que a gente precisa cada vez mais potencializar. Precisa doutrinar outras pessoas a isso também, porque nem todo mundo tem essa visão. E se hoje você cresceu na sociedade, você cresceu na sua profissão, cresceu financeiramente, você tem total mérito. Tem total mérito. Mas nada te impede de contribuir com outras pessoas também. Fantástico, Gamarra. Eu sou dessa linha. Você teve e sempre tem as portas abertas na minha casa. O meu pai, você conhece meu pai, minha mãe, e você sabe o quanto que a gente é humilde, mas o pouco que a gente tem, talvez a nossa ajuda é muito para quem está precisando mais que a gente. Sim. E é legal essa conscientização que você já começa fazendo nas escolas, começa fazendo um movimento que vocês fizeram para doação para o Rio Grande do Sul, que aí a gente já começa a educar a criança. Sim. A criança começa... O brasileiro, ele precisa, igual você falou, entender o quanto que o bem que a gente recebe do universo, ele pode ser retribuído o próximo, entendeu? Sim. E tudo isso começou na minha infância, pelo exemplo do meu pai, da minha mãe. Aonde que a Gamarra Fitness hoje era a minha casa. Sim. E em frente é uma praça, do outro lado da rua é a rodoviária. Então, hoje até que não, mas antigamente tinha muitos mendigos ali, senhores, pessoas, moradores de ruas. E a gente sempre alimentou aquelas pessoas. O que eles batiam a palma ali no portão, pedia um alimento, nunca foi negado lá em casa. Então, eu cresci com esse exemplo do meu pai, com esse exemplo da minha mãe. A minha mãe sempre prestou visitas no lar dos idosos. Ela era uma pessoa espírita, iam ali, fazia a sua oração, a sua canção, para que ela, como você falou, os idosos às vezes são esquecidos. Então, eu participei disso de forma assídua. Em Monte Carmelo, em um dos centros espíritas, ali eles fazem no sábado uma pizza e vende essa pizza.
A pizza é feita com doação e vende essa pizza, a arrecadação daquele valor é para o centro. A minha mãe sempre estava ali, eu cresci com esse exemplo. Um outro que ela participava tinha a campanha do quilo, que é onde nos domingos pela manhã juntava um grupo, reunia um grupo de pessoas espíritas que batiam nas casas, pediam mantimentos para fazer cestas e doar. Eu participei disso de forma assídua desde que eu me entendo por gente. Então, vem pelo exemplo. Exatamente. Vem pelo exemplo. Falou tudo. Vem pelo exemplo. Então, por isso que tanto a minha empresa quanto a sua empresa, eu acho que tem a nossa cara. Ela tem a cara de fazer o bem pro próximo. É o exemplo que a gente tem, é o exemplo que a gente foi criado e é o exemplo que a gente quer deixar para a sociedade também. Então, eu te parabenizo de coração, parabenizo. Não é só o Gamarra que faz isso, a estrutura, o seu corpo de colaboradores também. Eu acho que Sim. tem que... Todos da equipe. E isso é importante. O nosso legado, os nossos valores e quem colabora, gente, ninguém faz nada grande sozinho. Exato. E quem colabora com a gente tem os mesmos princípios. Se não tem, a gente vai tirar ali, tudo bem. Sim. Mas quem tem os mesmos princípios que a gente vai estar perto. E de alguma forma a gente potencializa a influência positiva na vida dessa pessoa também, que contribui com outras. Então, você, eu, outros líderes, a gente tem um trabalho fundamental na sociedade. Exatamente. Bom, nós estamos chegando já na nossa reta final. Vou fazer algumas perguntinhas para o Gamarra dentro do nicho dele. Gostaria que você falasse para a galera que quer empreender no fitness. Que conselho você daria? Primeira coisa, se capacita, entenda que você vai errar, corrige rápido, foque em estar num ambiente que te proporciona isso. E muitas das vezes o ambiente que você foi criado, o ambiente que você se colocou hoje, não vai ser o melhor para você desenvolver. O ambiente externo, com pessoas que já fazem o que você quer fazer, vai ser o melhor ambiente para você se desenvolver. E para quem pretende empreender na área da saúde e tal, enfim, na área do fitness, mas que quer trabalhar com crianças, que conselho que você daria? Primeiro conselho, você gosta? Seja sincero com você. Segundo conselho, se capacita, desenvolve, porque a criança vai ser um trabalho contínuo, mútuo. Você vai se desenvolvendo, você vai entregando para a criança vai te gerando novas demandas, então você precisa ser um apaixonado, além de crianças, um apaixonado por se desenvolver na carreira. E se conecte com pessoas, instituições como a DME, que são sérias, que têm valores, para você incorporar nesse mundo empreendedor, principalmente no setor infantil. Fantástico. Gamarra, tem uma lembrancinha aqui para você do nosso acampamento. Espero que você goste. É simples, é de bom coração, né? Olha, tem uma surpresinha aí dentro. Aqui, é isso aí. Aqui, ó. Boa. Danilo sempre surpreendendo. Imagina, é só uma pequena lembrança aí. Isso. Espero que você use aí lá no... Com toda uma certeza. lembrança aí, você usa lá em Monte Carmelo. Posso abrir? Pode. Posso, pessoal? Que você leve nosso movimento lá para Monte Carmelo. Olha. Aqui, pessoal. Acampamento DME. Diversão, magia e encantamento. DME é o acampamento. Gamarra, aonde que as pessoas podem te procurar? Pessoal, no Instagram, @Comendador do Fitness, no YouTube, @Comendador do Fitness, no TikTok, @Comendador do Fitness. E o que a gente puder colaborar, tanto para você que é profissional do mercado, você que tem a sua empresa física ou no digital, a gente traz movimentos. A gente tem o método STARS e um movimento STARS que é para te ajudar a desenvolver cada vez mais as suas capacidades
empreendedoras. Porque o empreendedor, dentro do nosso mercado fitness, ele precisa estar em constante desenvolvimento. Estar em um ambiente com pessoas que também estão seguindo para aquele princípio ali. E o Método Stars traz isso, a FBS. Muito show de bola. E para quem, quando for para Monte Carmelo, em Minas, fica o convite aí para ir na Gamarra Fitness. Gamarra Fitness. Vamos lá cuidar da sua saúde. É isso aí. Mandar um abraço. Exato. Mandar um abraço para quem você quiser aí. Calma aí. Obrigado, meu irmão. Imagina. Mandar um abraço para toda a equipe Gamarra Fitness que cuidam junto do nosso método, da nossa metodologia, de muitas vidas, de forma direta e até indireta em Monte Carmelo. Sem vocês, nenhum crescimento seria possível, porque ninguém faz nada grande e de valor sozinho. Um abraço para todos da equipe Gamarra Fitness, todos os alunos que confiam na nossa metodologia, que também confiam sua joia rara, sua criança, na metodologia GF. Um abraço para vocês. Show de bola. E também para o seu pai, pra sua Obrigado. mãe, para sua Obrigado. irmã. Danilo, eu tenho uma história com esse homem aí. Eu dormi no apartamento dele novo, primeiro do que ele. Do que eu. Isso é verdade. Primeiro do que ele. Então é um irmão. Estreou meu apartamento sem eu morar no apartamento. É, Você vê, hein? esse é um irmão. Vocês que acompanham aqui o podcast do DME, vocês que ainda não levaram o seu filho para ter essa experiência, é um ser humano incrível. Antes de profissional, é uma pessoa incrível que tem ali um lar de respeito, de princípio, de valores. É um profissional que merece todo o sucesso que tem. É um profissional que cada vez vai crescer mais, porque o seu movimento, Danilo, é muito importante na sociedade, não só aqui em São Paulo, é no país inteiro. Então, meus parabéns para você, para Carol, para toda a equipe, para o seu pai, para sua mãe. É uma honra, meu irmão. Vou ter Meu irmão, obrigado. Esse convite. Imagina, foi um prazer. Obrigado pelos elogios e gratidão por tudo. Obrigado de atravessar o Brasil para estar aqui. 8 horas para vir aqui. Para estar aqui, e eu agradeço o seu esforço. E eu tenho certeza que você deixou mensagens maravilhosas aí para os pais, para quem quer empreender também. E agradecer e parabenizar por todo o trabalho que você faz para a população, né? Para o seu movimento, para a sociedade. Parabenizar o seu pai, que eu tive a honra de conhecer também, e toda a sua família e toda a sua equipe. Obrigado de você vir de lá para cá e contribuir com a gente. E Opa! Convite, já fica aqui, ó, porque senão você já está convidado para participar do Comendador Talks, que é o podcast que a gente tem também. Eu aceito o convite e vamos para cima. Show. Para você que está em casa, para você que nos acompanhou, muita gratidão, e vem para o acampamento do dia 6 ao dia 11 de julho. Nós estamos com a nossa temporada aberta. Para as crianças só vai ser diversão, magia, encantamento. DME é o acampamento. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Valeu. Fui.